Eu vou fazer um exercício com você agora. Então, Lindomar, espera aí, Lindomar. Eu vou fazer um exercício com você agora e eu vou provar para você que você precisa do Novo Testamento, das cartas. Eu não disse que eu não preciso do Novo Testamento. Não, você escolheu 2 versinhos bíblicos. Não falei disso, porque no Novo Testamento está escrito: quem crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Eu dei meu filho por amor de todos, para que o mundo tivesse... Eu garanto para você, e vou te provar. Eu disse para você, Josafá, que um homem escreveu a Bíblia. Deixa eu falar. Eu vou provar para você que esses 2 versos bíblicos não te salvam. Eu vou provar para você, tá? Eu vou fazer um exercício fácil aqui com você. Fácil, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você não pode usar nada do que está escrito nas cartas dos apóstolos. Você não pode usar nenhum argumento dos apóstolos para você provar que você é um cristão. Entendeu? Entendeu a pergunta? Vamos supor que você é um homem fiel de verdade ao que você acabou de falar e você não acredita em nada do que está nas cartas. Você não vai usar argumento algum das cartas. Eu te pergunto agora, Jesus Cristo morreu por você ou só pelos judeus? Jesus Cristo morreu por todo ser que esteve na face da terra, inclusive os que já estavam mortos, né? Ele foi lá e viu tudo. E no Velho Testamento, ele já foi a própria iniciação, ele salvou também no Velho Testamento. Não, você está mentindo. Olha, você está mentindo, eu estou falando isso, eu estou esquecendo o Novo Testamento. Eu estou com a cabeça de um judeu agora. Eu falei no Velho Testamento. Ou o povo do Velho Testamento foi salvo por quê? Tem várias profecias de que Jesus viria morrer aos judeus. Isso, da onde você tirou isso? No Velho Testamento. Que Cristo morreu por todos. Eu não tirei em lugar nenhum. Você sabe que nem ler direito eu sei. Então você não acredita em nada. Você está boiando. Não. Jesus morreu para os judeus. Só. Eu vou pegar a passagem bíblica dele falando assim, ó. Eu vim para os da casa de Israel. Os que estavam perdidos. Ele falou. E agora? Então, e aí? Eu te pergunto. Meu filho, ele veio para eles, mas só que depois, se você for ver, ele mesmo se declarou para o mundo inteiro que está escrito. Eu vim para que o mundo tenha vida. E vida com abundância. Meu irmão, eu não vou lembrar onde tem vida. Tá errado. Estudando a Bíblia. Mundo não. Ele falou todos. Todos os judeus. Todos. Não. Os judeus. Ele veio... Irmão, então o que que... Olha só. O que eu e você estamos fazendo aqui? Então o que eu e você estamos fazendo aqui? Não, eu estou te perguntando. Vamos isolar as cartas e eu quero saber como é que você pode ser cristão. Como eu posso ser cristão? Porque eu nasci crendo em Cristo, que Cristo você está errado. Lindomar, Cristo foi prometido ao judeu, ele veio para o judeu e morreu para o judeu. Ponto final. Você não é judeu. Você não está salvo. Você está no inferno. Você vai ser jogado no lago de fogo, simples assim. Eu quero que você prova que Jesus morreu para você e você não pode usar nenhum argumento apostólico. Eu sendo judeu? Não, você é você. É o Lindomar Carioca. E daí? Aí Jesus não veio para mim. É isso que você está falando? Exatamente, é isso que eu tô falando. Ele não veio para mim. Para mim e para você, as cartas não existem. Eu e você. Eu sou um rabino judeu e eu estou te provando que Jesus não morreu para você, morreu para mim. Ele foi prometido para o meu povo e ele veio para nós. E ele deixou isso claro. Mas os meus não me aceitaram. Aonde beleza, me recusaram, me rejeitaram. Aonde está escrito isso? Aí você está querendo demais, né? Você está usando argumento de Paulo. Você não pode usar argumento de Paulo. Beleza, beleza. Só que isso daí é o que você está falando aí em relação ao Velho Testamento. Para mim é o seguinte, o Velho Testamento é o que eu te falei. Tá? Lindomar, você percebeu a tamanha da hipocrisia? Você passa a ponte. Não, eu vou te falar. Você passa a ponte. Isso é hipocrisia. Você passa a ponte e depois fala que não precisa da ponte.
Por que essa ponte aí esse trabalho? A ponte é o trabalho apostólico. Você passa por ela e fala, não preciso daquilo ali. Aquilo ali. O que eu fiz agora? Eu mandei você voltar na ponte. Mandei você. Mas, meu filho, agora dia que eu disse que eu não preciso de Jesus, cara. Por que você tá fazendo isso? Não falei de Jesus. Você tá tentando. Aqui você não vai conseguir escapar. Você falou. Mas eu uso dois versinhos bíblicos e tô salvo. Tá salvo nada. Caramba, ajuda a aumentar o som aqui. Eu vou explicar aqui pra vocês. Eu vou aproveitar aqui, aí eu já passo pro Fernando aqui, ó. Eu vou só dar uma explicação, porque tem uma pergunta lá. O Vitor Vicente falou assim, não tô entendendo o raciocínio do Josafá. Eu vou te explicar agora. Tem como aumentar o som? Como é que fala? Esse exercício que eu fiz aqui, pessoal, é para mostrar para nós o tamanho da importância que tem o trabalho, principalmente das cartas paulíneas. O apóstolo Paulo é quem conseguiu mostrar para nós que Jesus Cristo morreu não só para o judeu. Eu tô quase tirando a camisa. Peraí, deixa eu ver. Esse exercício que eu fiz aqui, ele mostra o tamanho da importância das cartas do apóstolo Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, que ele consegue mostrar para nós, ele decodifica, né, a mensagem de Jesus, que ele veio morrer por todos e não só pelos judeus. Então, quando a pessoa, tipo Lindomar, ele isola o Novo Testamento, eu não preciso do Novo porque foi o homem que escreveu o Novo Testamento, ele praticamente está implodindo. Ele está implodindo o trabalho que tem embaixo dele, que está sustentando essa fé que ele diz que tem. Essa fé que nós hoje, eu, Fernando, Sidney, ou qualquer cristão do Ocidente que fala que tem em Cristo, está apoiado no trabalho de Paulo. Paulo é quem provou para nós que Jesus Cristo morreu por todos. Nem os apóstolos daquela época ainda tinham muito bem esse entendimento, porque estavam obrigando os novos convertidos a se circuncidar. Foi Paulo que chegou lá em que... Tá fechado aí, Lindomar. Graças a Deus, o seu áudio tá fechado. Dá um tempo aí. Eu tô explicando para outra pessoa, o Lindomar. Então, esse trabalho que foi feito aqui foi para mostrar pro Lindomar que é impossível se declarar um cristão sendo honesto e eliminando da sua mente todo o argumento de Paulo. Porque até os que atacam as escrituras aí, eles se sentem salvos baseado nos argumentos de Paulo. Eu vejo o crítico desse CD falando, eu não gosto do apóstolo Paulo, o doutor Paulinho, e fala lá, mas ele se sente salvo baseado em quê? Nos argumentos do Paulinho. O doutor Paulinho está sustentando ele ali, né? Eu vou passar para o Fernando aqui, né? Vamos ver o que o Fernando tem tempo. Espera aí, Lindomar, tá? Por favor. Ô, Fernando, o que você acha? Eu sei que é difícil até de comentar, né, Fernando? O Lindomar disse aqui que eu não sabe, é tanta coisa. Ele falou que o Novo Testamento foi escrito lá por homens, ele separou só 2 versos da Bíblia que ele do Novo Testamento, que é João 3,16, né? E Deus amou todos o mundo e deu o seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a outra parte que ele falou, eu quero que você creia. Ele nem sabe onde está escrito isso, mas ele falou, escolhi essa daí, né? Tá, ô Jô, você tá me ouvindo? Sim, pode falar. Eu queria ver com o Lindomar se é isso mesmo. Assim, como que ele vê a Bíblia? Não pode ser verdade, porque teve uma parte que eu falei aqui, ele falou que... Eu posso responder para ele? Eu quero... Só um minutinho, Lindomar. Só para saber aqui, de verdade. O que você aceita da Bíblia? Irmão, veja bem. Tá. Eu aceito toda a Bíblia. Toda. Perfeito. Tudo, da primeira capa até a última lá, eu aceito. Agora, a única coisa que você não pode me dizer que tudo aquilo que está na Bíblia, entendeu? É a vontade de Deus, porque quando você fala que é Deus que inspirou aquilo ali, é a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que o homem erre? Então eu não entendo isso. Tá, aí ele diz para mim, calma aí. Aí alguém diz assim, mas o escritor é Deus. Ok, então tá. Então vamos supor, Deus. Eu vou escrever algo que não é só fatos narrados, são acontecimentos. Aconteceram. Você tá me entendendo? Não é uma historinha de lobo mau. São coisas que aconteceram, que vão acontecer.
que está lá o tal do Apocalipse. Então, se eu vou escrever isso, eu vou inspirar isso aí, beleza. Fiz a Bíblia. Só que ali está acontecendo várias coisas. Pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, pessoas estão se degradando, estão se matando, estão se atacando, estão se arrebentando. E aí, beleza. Todas as coisas foram que Deus escreveu. Ele colocou pelo Espírito dele, ele revelou ao homem. Beleza, tá. Então ele está tratando de começo, meio e fim. Beleza. Mas não é uma história. É fatos verdadeiros. Aí, no meio desses fatos, ele diz, olha, eu vou colocar sábios como pessoas que não entendem, eu vou colocar pessoas que não entendem como que se entende, eu vou revelar para quem eu quero, eu vou esconder para quem eu quero, eu vou fazer o que eu quero e ponto, acabou. Mas o meu intuito no final de tudo isso é juntar um povo de sincero coração, tá? E trazer para ficar próximo de mim, junto de mim. O entendimento que eu tenho da Bíblia. E eu creio que Deus inspirou a Bíblia, mas eu creio. E tem partes na Bíblia, por exemplo, que alguém escreveu, entendeu? Quando ele estava passando por um atrito, uma guerra. Só que aquela guerra foi narrada. Só que aquela guerra não foi o Deus que criou, porque foi o cão que criou. Mas ela entrou como narrativa na Bíblia. Calma aí, bonito, calma aí. Ela entrou como narrativa. E esse livro foi feito, mas com inspiração por vários autores das coisas de Deus, como os profetas, como etc. Várias coisas que foram acontecendo. Aí eu concordo. Agora, quando eu digo para você que eu não concordo que tudo que está na Bíblia foi Deus que pegou e fez, como o irmão falou ali, o Josafá fez a Bíblia e ele fez a historinha. Deus, ele fez a narração da parte dele. Mas a parte do cão, quem fez... Calma aí, Josafá, por favor. É que você já falou e você está refalando de novo. Quem fez foi o próprio cão. A gente acabou o Fernando agora. Fernando, um resumo, em 2 palavras. Ele acredita que não é Deus quem revelou, porque Deus não mandou ninguém fazer. Ele está confundindo Deus mandar a pessoa fazer a coisa errada com a revelação do fato, né? Então vou passar para o Fernando aqui. Não, mas assim, eu acho que a live é tua, né? Mas eu acho muito importante ouvir o pensamento dele e tentar entender o pensamento dele, entendeu? Porque o que eu entendi aqui, ele acredita que as histórias contadas na Bíblia são fatos reais. O que ele está dizendo é que coisas horríveis que aconteceu na Bíblia não é a vontade de Deus, é a expressão do pecado humano. Mas o registro, é isso, Lindemar? O registro é verdadeiro. Se chegou, por exemplo, ao conhecimento de Moisés, foi Deus que inspirou, apesar da história ser horrível, apesar de ter a mão do diabo, a fala do diabo, o pecado do coração humano, mas o registro é real, Fernando, é verdadeiro. Não é isso, Fernando. Não é isso. Ele está dando um pulo do gato. Presta atenção. Ele está tentando arrumar um argumento para dizer que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, hein? Presta atenção, já começa por aí. Ele está misturando os nossos argumentos aqui, quando a gente disse que tudo que está lá foi Deus quem inspirou os homens a escrever o que aconteceu, os fatos, os relatos. Ele está misturando assim. Eu não acredito que seja porque eu não acredito que Deus inspirou os homens a fazer. Ele está misturando inspiração de quem relatou com a inspiração de quem fez errado. Lindomar, você está com o áudio fechado, irmão, tá? Por favor. Então ele está misturando, ele está dando uma despertão aqui, entendeu? Porque a conclusão, Fernando, dele é chegar nesse ponto aqui e dizer assim, ó, não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. É simples. E como que ele vai chegar nessa conclusão? É dizendo que eu acredito na inspiração de Deus, mas eu não acredito na inspiração de Deus. Porque eu acredito na inspiração que Deus mandou, mas eu não acredito que Deus inspirou os homens a fazer. É óbvio que Deus não mandou ninguém mentir, roubar, enganar, estuprar. Nada disso do que está lá. Mas não é isso que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. É o cara que escreveu essas coisas que aconteceu. O camarada está sob a inspiração divina, ele viu e falou, não, é verdadeiro, Deus, é verdadeiro, escreve aí.
A prova disso é Gênesis. Moisés viu alguma coisa daquilo? Não viu. Moisés viu a construção do mundo? Não viu. Moisés viu Tamar sendo não viu. Moisés viu os filhos de Jacó matando os camaradas? Não viu. Mas está escrito, e eu acredito, porque Deus é quem falou e ditou esses fatos. Então, Josa, então eu acho, Josa, que tem que arrumar na mente do Lindomar, e eu acho muito importante esse momento, porque entender a mente do Lindomar é que você vai entender a mente de um CCB, entendeu? Então, é definir o conceito. O que eu quero dizer ao expressar que a Bíblia é palavra de Deus? Eu não quero dizer que foi Deus que mandou o diabo falar aquilo para Adão. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que aquele fato aconteceu, é verídico. Deus atestou isso como verdadeiro, deixando para nós escrito. Se está escrito, é verdade. Isso que eu quero dizer como é palavra de Deus. Às vezes nós estamos falando a mesma coisa, mas o Lindomar está dizendo, ele acha um absurdo falar que é Deus que falou na boca da serpente e a serpente falou para o diabo. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Aquilo é o diabo que falou, o diabo é responsável por aquelas palavras, mas quando eu digo que aquilo é palavra de Deus, eu só estou dizendo, Deus está contando uma história para nós. Nessa história que ele está contando para nós, o diabo entrou e falou isso, isso, isso. Mas veja bem, Lindomar, por que é importante nós falarmos que isso é palavra de Deus? Porque Deus está contando para nós uma história. Nessa história que ele está nos contando, tem a fala do diabo. Tem a fala do diabo. Mas quem está nos contando essa história? Deus. Eu nunca saberia o que o diabo falou para Eva e para Adão se Deus não contasse para mim através de inspirar Moisés. Perfeito? Mas por que Deus está falando isso para Moisés? Porque nós só podemos entender, como Paulo vai dizer lá na frente, os ardis do diabo, como o diabo engana, como o diabo mente, como o diabo distorce, porque lá atrás Deus nos contou uma história e nessa história estava a fala do diabo. Ao eu observar a fala do diabo, eu entendi como ele engana, eu entendi como ele é astuto. Por que para nós é importante definir a Bíblia como palavra de Deus? Apenas para dizer isso. Aconteceu isso. O diabo falou aquilo. Ele age dessa maneira. Porque quando você fala que a Bíblia não é palavra de Deus, mas contém palavra de Deus, isso abre-se uma porta para aquilo que o Josafá está dizendo, para o liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? É eu chegar e falar assim, Jonas, 3 dias no ventre de uma baleia? Isso é um absurdo. Isso não aconteceu. Por que a pessoa tem a autoridade de chegar e falar que a história de Jonas não aconteceu? Porque para ele a Bíblia contém. Se contém, eu acho que Jonas não é palavra de Deus. Eu tiro essa história e falo, isso aqui nunca aconteceu. Você percebe? Então, palavra de Deus só quer dizer, esse registro é fato, porque é Deus que inspirou os seus apóstolos a escreverem, os seus profetas a escreverem. Apenas isso. Você está de acordo com isso ou não, Lindomar? Eu fui confuso aqui na minha fala. A pergunta é essa aqui para você agora, Lindomar. Depois dessa explicação, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou ela apenas contém a palavra de Deus? Então, aí veja bem, presta bem atenção. Calma aí, meu filho, calma aí, presta bem atenção. Presta bem atenção. Ele disse para mim que Deus narra os fatos da Bíblia para Moisés e para todo mundo, através do Espírito Santo de revelação, certo? É isso que você disse? Não, só um minutinho, para a gente não confundir. Não é toda a Bíblia que ela é revelada. Por exemplo, Moisés, para falar sobre o início do mundo, tem que ser revelação. Mas quando Davi conta a história de uma guerra, não foi revelação, ele viveu. Ele só está registrando fatos históricos. Você vai ler Esther, Deus revelou o livro de Esther. Não. Alguém que viveu, escreveu. Lucas, Deus revelou o evangelho de Lucas para Lucas. Não. Ele foi na casa de Pedro, ele foi na casa de Maria, ele foi na casa de João e foi escrevendo. Então, Apocalipse é 100% revelação. Gênesis 1, 2, 3, 100% revelação. Mas boa parte da Bíblia é escrita de fatos que as pessoas observaram. Parei. Achou mesmo? Aí, olha só. Beleza. Então,
eu vou colocar assim, eu estou errado de dizer que contém, tá, a palavra de Deus, e você, eu vou dizer que eu creio da forma que você disse. Só que tem um detalhe, você mesmo acabou de falar, tem coisas que foram reveladas, que Deus revelou, e tem outras coisas, como Lucas, Davi, etc, Esther, outros, que foram fatos narrados. Existe isso. Então, eu estou contigo nessa parada, tudo que você falou, eu estou contigo. Tá, o problema, Lindomar, quando a gente fala que contém a palavra de Deus, você abre um precedente muito grande para alguém chegar e olhar para aquilo e falar, eu acho que isso aqui não é a palavra de Deus, não é possível que isso aqui seja a palavra de Deus. E aí você dá início, então, ao que nós chamamos de teologia liberal, que você vai pegar da Bíblia aquilo que lhe interessa. E aí você destrói toda a teologia. Por exemplo, olha para você ter só um minutinho, Lindomar, só para você ter uma ideia. Quando eu pego a história de Jonas e falo assim, cara, não é possível que Jonas ficou no ventre de uma baleia durante 3 dias. Isso é impossível. Ok, você riscou isso da Bíblia, mas ao riscar isso da Bíblia, você invalida também a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus vai citar Jonas. Jesus vai dizer, geração incrédula, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Ora, se o fato de Jonas é mentira, não é verdade, então Jesus está enganado. Então Jesus mentiu. Então Jesus não sabia que aquilo era verídico. Por exemplo, as pessoas vão dizer, é impossível que Deus manda fogo e destrua Sodoma e Gomorra. Jamais Deus faria isso. Aí a pessoa riscou Sodoma e Gomorra da Bíblia. Beleza, mas aí vai ter outro problema. Por quê? Porque Jesus fala que haverá mais rigor para cidades que rejeitaram ele do que houve para Sodoma e Gomorra. Ué, peraí, então Jesus está enganado também? Jesus acreditou numa história falsa? Mas Jesus não é Deus? Veja, ao riscar um livro da Bíblia, um capítulo da Bíblia, você compromete toda a construção teológica da Bíblia. Esse é o problema de a gente falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você percebe, Lindomar? Eu quero falar alguma coisa em minha defesa. Posso falar? Claro. Ó, quem está ouvindo essa live, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se Deus sabe o que eu penso e o que eu sinto. Se eu estiver mentindo em alguma coisa, Deus pode acabar comigo agora. Porque, irmão, o que eu entendi que esse rapaz da garrafa aí falou, para mim está certo o que ele falou. Ele falou, olha, tem partes lá que são narrativas e etc. O mesmo que eu falei lá no começo, eu continuo pensando o que ele falou, eu concordo 100%, tá? O que ele falou, Fernando. Aí o que aconteceu? Para mim, se alguém teve essa ideia de que eu estou tentando invalidar a Bíblia de alguma forma, em nome de Jesus, me perdoa, porque nunca foi essa a minha intenção. E eu creio assim, aquele que crê em Deus, meu irmão, ainda que queime a Bíblia, que rasgue a Bíblia, que diga que Jesus, faça o que for, ele não vai deixar de crer em Jesus, porque ele tem um relacionamento com Deus. Então, eu creio que ele não vai mudar, tá? Agora, se a fé dele é uma fé que ele precisa ouvir comentários, etc, para ele fundamentar a fé dele, é outra história. Não vou me meter nesse assunto. Então, eu quero que saibam quem está ouvindo. Não estou invalidando Bíblia nenhuma. A minha visão é essa que o Fernando explicou. Ele explicou bem mesmo o que eu entendo é isso aí. Porque, igual ele falou, as partes que Deus falou, o que ele revelou, e o que ele mandou, beleza. E as coisas que a obra dos outros que fez lá, que eu não vou nem falar o nome aqui, quem fez é problema deles, mas está narrado lá na Bíblia. E foi o homem que escreveu. É isso que eu sempre disse, desde o começo. Agora, se isso que eu disse está mostrando que eu não creio na Bíblia, que eu estou invalidando a palavra de Deus, não é nada disso. Não é nada disso, e eu quero que alguém que ouviu isso aí não pense dessa forma, por favor. Não pense dessa forma. Para você, ó. Entendeu? Só isso que eu quero dizer. A congregação, ela fala muito em alcançar a estatura do varão perfeito para poder se salvar, né? Aquele que alcança a estatura do varão perfeito, ele está pronto então para entrar no céu. Você acredita nisso? Como que acontece isso? Você está salvo hoje? Hoje você está salvo? Ou tem que alcançar a estatura do varão lá perfeito? Como é que é esse negócio? Meu irmão, eu já te falei isso em outra live. Por mim, eu nunca estaria salvo.
mas pelo sacrifício, o amor de Deus, eu estou salvo em Cristo Jesus. Agora, se ele disser que não, é ele, mas a minha fé, que eu te perguntei antes, quem te dá a fé? É Deus. Então, a fé que eu tenho é que Deus me deu. Não foi o cooperador, o ancião, o porteiro, o rei da Bíblia, o matemático da Bíblia, não foi não. Foi Deus. Aí eu digo a você, se ele não quiser me salvar, é direito dele, mas eu creio que ele me salvou, que eu sou salvo desde o dia em que eu tive um encontro com Cristo Jesus. Agora, eu erro, já falei para você várias vezes. Agora, eu tenho que viver errando, já falei para você. Óbvio que não. E a história do varão perfeito, Deus, cara, ele quer nos aperfeiçoar. Porque se ele não quisesse nos aperfeiçoar, ele não mandava Cristo. Ele falou, quer saber? Fica nessa bagunça mesmo, depois eu passo um arrastão aí, levo geral e boto onde tiver que botar e acabou. Carioca falando é legal, né? Falando, leva geral. Leva geral. Mas você vê que o Lindomar, ele tá usando argumento que eles estão aprendendo aqui nas nossas Os caras jamais falariam de Jesus Cristo para salvar. Nunca. Você lembra? Essa ideia do varão perfeito não é o aperfeiçoado por Deus, por Cristo, que a gente... É as boas obras, né? A gente sabe que ele vai alcançando as boas obras à medida em que ele for totalmente paciente, totalmente amoroso, entregar tudo que tiver para os pobres, aí ele está pronto para entrar no céu, né? Que é uma baita de uma heresia